Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Cristo? Diga amém. Amém. Glórias a Deus. Eu também estou muito feliz na presença de Deus, na presença dos meus irmãos e irmãs, da Veriana. Glórias a Deus. Eu estar aqui já é uma pregação, pois aconteceu muitas coisas para mim estar aqui. O Douglas está de prova. O Douglas foi quem me convidou. Esse ano é um ano de multiplicação, esse ano é um ano de avivamento. E a multiplicação acontece muito simples. O Douglas me convidou, eu convidei o Alexandre, Alexandre convidou a irmã Cris, o irmão Reginaldo, e assim o nosso irmão que já está ali também, por causa de um. Então a multiplicação é simples. Já vem, tá, na conta aí já deve ter uns quase 10 já. Glórias a Deus por isso. Então, se nós focarmos em uma pessoa, Senhor, esse ano eu vou trazer uma pessoa para a igreja. Essa pessoa vai trazer outra, que vai trazer outra, e o reino do céu enche, o reino das trevas se esvazia, e a glória é para o nosso Deus. Glórias a Deus. Gostaria de ler, antes de ler o texto, eu gostaria de agradecer ao nosso pastor pela confiança, por ter nos dado uma mentoria junto com a irmã Andri, junto com a minha esposa, Patrícia. Eu fiquei muito feliz. Sei que esse ano também vai ter mais uma mentoria. E eu aconselho que você, irmão, você, irmã, que pretende e que gosta de falar da palavra e do amor de Deus, que já fala e que quer melhorar nas suas palavras, faça esse curso. Faça para que o nome do Senhor seja glorificado através da palavra que vai sair da sua boca, a palavra do Senhor, que não volta vazia. Gênesis, capítulo 17. Glória a Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Verso 1. Capítulo 17, verso 1. Amém? Quem está lendo, quem está no grupo da leitura bíblica desse ano, diga eu. Glórias a Deus. Quem está em dia, diga eu. Ô, glória! Então, se você está em dia, você já leu Gênesis 17. E no verso 1 diz da seguinte maneira: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. O Senhor se apresentou a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E é sobre esse Deus Todo-Poderoso que eu quero trazer aqui uma palavra de edificação, uma palavra que vai, com certeza, mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar de Cristo, e para que o Senhor venha salvar mais almas neste ano. Amém? Glórias a Deus. Então, eu vou falar 3 características do Deus Todo-Poderoso, os irmãos vão me acompanhar. Antes de eu entrar nesse assunto, eu tinha preparado um testemunho sobre certa vez que a minha esposa e a minha filha, não sei se foi a Nicole ou se foi a Helena, que houve um enxame de abelha em casa e elas estavam sós e oraram para Deus mandar um enxame de abelha embora. E Deus mandou, Deus atendeu e aquele enxame de abelha foi embora. Glórias a Deus. Isso nos mostra em um ponto a nossa fé para com Deus e o zelo que Deus tem e o olhar de Deus, o amor de Deus para com os teus servos. Glórias a Deus. Em Isaías, capítulo 49, no verso 15, gostaria de ler, para mim não falhar nas minhas palavras. Glórias a Deus. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre?
Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não esquecerei de ti. Glórias a Deus. Deus faz uma comparação do amor dele, da atenção dele, e se iguala a uma mulher que tem o seu filho, que não se esquece. E Deus não erra, porque eu, certa vez, fui na igreja, estava na igreja, levei a Helena, estava eu e a Helena, eu acho que a Helena tinha uns 2 anos, ela foi para a salinha das crianças, que era embaixo da igreja, terminou o culto, eu fui embora e esqueci a Helena. Voltei do caminho, quase 5 minutos andando. Aí cheguei na porta da igreja e os irmãos, irmão, você está aqui de novo? Aconteceu isso aqui na igreja? Vamos comentar um pouquinho? Comecei a comentar um pouco mais do culto. Voltei, assim, você não vai levar sua filha, não? Esqueci 2 vezes, numa mesma noite. Aí, só que Deus não compara o amor dele com o homem, mas com a mãe que amamenta. Não esquece. Deus não esquece de você. Talvez você fale, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, Deus não está comigo, mas Ele está contigo. Ele está te vendo, Ele está lado a lado contigo. E esse é o primeiro ponto. Um Deus imanente, um Deus que está lado a lado com a sua criação. Apesar de Deus ser o criador de todas as coisas, Ele está lado a lado conosco. E a promessa da ascensão de Jesus foi que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, até que Ele venha. Glórias a Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que atua em nós. Ele é Senhor de nossas vidas e age no tempo e da maneira dele. Glórias a Deus. E é importante a gente saber que é o tempo e a maneira de Deus, não o tempo e a maneira do homem. Glórias a Deus. Por quê? Porque apesar do Senhor estar o tempo todo ao nosso lado, Deus continua sendo Deus. Não vamos confundir um amigo de escola, um amigo de trabalho, um chefe. Não, Deus continua sendo Deus, apesar dele estar lado a lado com a sua criação. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glórias a Deus. Aí me vem à memória, mais uma vez, aquilo que eu já tenho vivido aqui na igreja Beriana. Há quase 7 anos sem jogar futebol, aí por convite do nosso presbítero, irmão Wesley, fui jogar futebol. Aí, joguei a primeira vez, segunda vez, na terceira já me machuquei, na quarta já não fui. Depois eu fui e me machuquei de novo. Falei, acho que isso não é para mim, deixa eu dar um tempinho, deixa eu aprender um pouco mais. Mas o importante não é se... É importante o futebol sim, é importante. A comunhão entre os irmãos é importante. Mas lá tem algo que no mundo não tem, que é a pregação da palavra do Senhor após o futebol. Eu lembro que nosso irmão Wesley mesmo, né? Perdão. Ele pregou Hebreus 12 lá, falando sobre a fé. E as pessoas, eles atentaram para a palavra. E até hoje, eu lembro do que o irmão pregou, porque aquilo penetrou no nosso coração. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Até no futebol se faz presente. Deus estava lá também. Deus está no seu trabalho, na sua cozinha. Deus está onde você está. Onde você pisar o pé, Deus está contigo. Certa vez criticaram Jesus por estar na casa de um pecador. Olha lá, come com um pecador. Deus está com aquele que precisa de Deus. Deus não veio para os sãos, mas para os enfermos. E aprendendo com Cristo, estando lado a lado com a sua criação, não devemos nós, quem somos nós, para fazer acepção de pessoa. A palavra imanente, ele vai falar sobre inseparavelmente contido. Ele não pode ser separado. Ele está lado a lado, ele está continuamente lado a lado, não tem pausa. Então é importante
e você se atentar que o Deus que nós servimos, o Deus que nós abrimos a boca para glorificar, o Deus a qual nós esperamos a sua vinda, o Deus que nos prometeu uma vida eterna com Cristo, esse Deus está lado a lado com a sua criação. Glórias a Deus. Filipe, quando no tempo em que Jesus ele estava buscando seus discípulos, ele encontrou com Filipe. Filipe se alegrou muito. E ele foi contar para o seu melhor amigo e dizendo a Natanael: Natanael, o Cristo que nós esperamos está aí. Encontramos o Cristo em que Moisés citou, de quem Moisés escreveu. Aí Natanael se vira para Felipe e fala assim: pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Felipe fala: vem e vê. Antes de Natanael falar qualquer coisa, Jesus ele já faz uma revelação. Eis aí um homem que não há dolo. Aí já revelando algo particular desse homem. Aí ele se aprofunda mais. Antes que Felipe te encontrasse, eu te vi. Debaixo de uma figueira. Aí esse homem, ele se desmanchou nos pés de Cristo. Rabi, tu és o mestre, tu és o Cristo. Glórias a Deus. Deus, ele vê, ele está te ajudando, ele está te auxiliando, não da maneira que nós queremos ou pensamos, mas na maneira e no tempo de Deus. Glórias a Deus. Deus iminente, o Deus que está lado a lado com a sua criação. Josué, servo do Senhor, certa vez, citado lá em Josué 10, Gibeão, ele é cercado por 5 reis. Aí ele se lembra: há um servo do Senhor, eu vou pedir auxílio a ele. E ele vai atrás de Josué, e ele pede ajuda a Josué. Josué clama ao Senhor, e o Senhor confirma: pode ir, que essa guerra, você vai vencer essa guerra. E eles lutaram essa guerra, e eles estavam vencendo a guerra. Só que o dia estava acabando, já estava anoitecendo. Em um pedido ousado para um mortal, ele, pela fé, ele pediu a Deus: Senhor, eu quero acabar com isso hoje. Me ajuda. O que o Senhor fez? O Senhor parou, a pedido de um homem, o sol e a lua. Glórias a Deus. O que Deus não faria a um pedido mais simples? Senhor, salva meu filho. Tira meu amigo das drogas. Abre uma porta de emprego. Dá uma promoção para o meu esposo ou para minha esposa. Se Deus parou o sol e a lua, glórias a Deus, que para nós seria impossível, o que não faria ou o que não faz nas coisas mais simples. Glórias a Deus. As primeiras ministrações que eu ouvi, eu até anotei aqui, a primeira ministração que me impactou foi a Be Brave, do nosso pastor. Seja corajoso. Aquilo lá, eu saí, eu já estava pronto. Se a Paty falasse que quer ficar nessa igreja, eu vou ficar aqui. Só que a Paty, ela se amedrontou. Ela, não, vamos pensar melhor. E a gente foi para casa e a palavra fala assim: seja corajoso, seja corajoso. Eu falei: Paty, a palavra está falando seja corajosa também, menino. Aí a gente teve que voltar numa outra quinta-feira para a gente falar: pastor, nós vamos ficar aqui na Meriana. Glórias a Deus. A segunda ministração foi fé. Uma das últimas ministrações é Deixe na Cruz, a nossa irmã Fernanda. Soldado de Elite, nossa irmã Dri. Não deixe a sua identidade. Glórias a Deus, a minha esposa. Não fuja do processo, irmão Tarcísio. Não fuja do processo. Não fuja do processo. Então, são pregações que nos ensinam a andar com Cristo. Só que nós precisamos saber o tanto que Deus nos ama, o tanto que Ele é poderoso e ilimitado no seu poder. Glórias a Deus. Deus está lado a lado com a sua criação. Ele é iminente. Glórias a Deus. Segundo tópico.
Diante da dificuldade da vida, creia num Deus transcendente. Glórias a Deus. Por que transcendente? Porque por mais que o Senhor está lado a lado, por mais que Jesus deixou a sua glória e se fez como homem, e padeceu como homem, e morreu como homem, mas ressuscitou, glórias a Deus, como Deus, glórias a Deus, Ele está acima de tudo, glórias a Deus. Não há nada que se possa comparar ao nosso Deus, glórias a Deus. Eu até separei, fiz uma pequena pesquisa de coisas, quero ver o que há de grande nessa terra. Aí eu pesquisando, eu falo assim, deve ter algum monte muito grande. Aí, o Monte Everest. O Monte Everest tem 8.800 quilômetros. Glória a Deus. É bem grande. Muito grande. Aí eu falo assim, se tem um lugar mais alto, deve ter um lugar mais baixo. Eu falo assim, qual é o lugar mais profundo da face da Terra? Fossas da Mariana, que tem 11.000 quilômetros de profundidade. Aí eu falei assim, esse é bem fundo, tem mais para baixo do que para cima, que o monte mais alto tem 8 quilômetros. O mineral mais caro do mundo, quem sabe? Não. O ródio, ele é 17 vezes mais caro do que o ouro. 17 vezes mais caro do que o ouro. Porém, dessas três coisas, que de verdade são grandes, são profundas, são valiosas, tudo isso faz parte da criação de Deus. Então, não tem como alguém falar assim, eu vou adorar o ródio, porque o ródio ele é o mais valioso da terra, ou vou me prostrar no Monte Everest, porque esse monte deve ser o Deus, por ser tão grande. Ou querer ir no fundo do mar e achar que tem alguma riqueza lá. Não, tudo foi criado pelo poder do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Ele é transcendente. Não tem com o que comparar. Isaías, ele se arriscou a comparar a Deus, talvez a nível de conhecimento. Comparar com algo que não dá para comparar a Deus, porque não tem outra coisa que a gente conhece que seja semelhante ou igual a Deus. Então ele comparou com coisas do nosso dia a dia. Isaías 40, verso 12. Isaías, ele escreve da seguinte maneira: quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou quem palmeou o limite do céu? Glórias a Deus. Isaías 48, 18 diz assim: com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Duas perguntas. Com quem vocês compararão? Como poderão representá-lo? Não tem como. Ou você fecha os olhos e adora a Deus, sentindo o poder de Deus, a presença do Senhor, ou você vai ficar feito o mundo, que faz uma estátua, às vezes tem um pouquinho mais de dinheiro, faz de ouro, faz de prata, faz de pau, faz de ferro, mas continua sendo coisas criadas por Deus, de valor insignificante, e que não pode ajudar e nem tirar ninguém do lamaçal do pecado. Glórias a Deus. 1 Coríntios 13, verso 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, apóstolo Paulo dizendo, obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora, conhecemos em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Glórias a Deus. É importante notar que nessa época não tinha a tecnologia do vidro. Então, o espelho daquela época era metal batido, prata batida, ouro batido ou polido. Então, quando ele fala um reflexo obscuro, não está falando da escuridão, da maldade ou da treva. Está falando que realmente o que era naquele dia. Então, eles olhavam no espelho e via aquela imagem embaçada. E ele comparou isso com Deus. Hoje, até os dias de hoje, 2024, nós ainda percebemos e vemos Deus em parte,
Mas a promessa é que para nós, é que nós veremos face a face. Glórias a Deus. Para sempre. Não vai ter fim. Será eterno, será lindo. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrimas. Aleluia. E estaremos com o Senhor na sua vinda. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Terceiro tópico. Creia num Deus pleno. Já falamos, aleluia, um Deus iminente, está lado a lado. Já falei também sobre o Deus transcendente. Ele está acima de tudo. Glórias a Deus. Irei falar de mais uma característica do nosso Deus. Um Deus pleno. Glórias a Deus. Mateus 28, verso 18, 19 e 20 diz assim. Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glórias a Deus. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus. O que Ele nos ensina aqui. Que todo o poder está na mão dEle. Não tem nenhum outro que possamos recorrer. Glórias a Deus. Tem uma ordem. A ordem de ir pregar o Evangelho. Para ir pregar o Evangelho, nós necessitamos estar bem conosco mesmo. E com Deus. Para depois falar do amor de Deus para o nosso próximo. Daí vem o avivamento, que vai ser muito falado esse ano. E nós vamos buscar juntos, glórias a Deus. O avivamento, ele vem de dentro para fora, glórias a Deus. Mas o ID, ele vem de fora para dentro, glórias a Deus. Porque cada alma que vier aqui, glórias a Deus, ouvirá palavras de libertação. Ouvirá que existe um Deus. Ouvirá que existe uma promessa da vinda de Cristo. Ouvirá que há um reino esperando por nós. Glórias a Deus. Aqui, glórias a Deus, neste lugar celestial, que os dons espirituais se manifestam. O dom da profecia, o dom da cura, o dom da fé, o dom da palavra, o dom da maravilha. Glórias a Deus. Lugar que não vai se manifestar em lugar nenhum. Poder de Deus que não irá se manifestar em nenhum outro lugar. Glórias a Deus. E nós somos igreja. Eu e você somos igreja. Então, nós devemos buscar os dons para aprimorar, aleluia, esse ID, para ganhar ferramenta para salvar mais almas, para falar melhor daquilo que nós vivemos. Glórias a Deus. Com Cristo. Para falar do nosso testemunho, para falar do grande amor de Deus para conosco. Aleluia. Jonas, ele sabia, ele tinha certeza disso. Ele tinha certeza que o amor de Deus é grande, que o amor de Deus salva. Ele tinha certeza que se ele pregasse, Deus iria salvar. Por esse motivo ele não foi pregar. Por esse motivo ele fugiu, porque ele tinha tanta certeza que se ele pregasse, aquele povo rebelde, aquele povo que pecava contra Deus, aquele povo que matava o povo de Deus. Eu pesquisando sobre por que tanta raiva, profeta Jonas. Provavelmente, aquele povo matou os pais de Jonas. Provavelmente, a Bíblia não nos diz. Porém, aquele povo era um inimigo do povo de Deus. Aquele povo de Nínive era o inimigo do próprio Deus. Por isso, Deus deu ordem a Jonas: pregue lá. Se aquele povo não se arrepender, irei destruir todo aquele povo. Então, Jonas, sabendo do amor de Deus, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que cura, ele não foi.
mas pela vontade do Deus transcendente, do Deus, aleluia, iminente. Deus fez com o Deus Todo-Poderoso, que deu a ordem a um peixe a levar a Jonas à praia de Nínive. Aí sim, Jonas começa a pregar. E ele prega a palavra do Senhor. E aquele povo, aquele rei de Nínive, pregou um jejum a todos. Assim como homens, mulheres, crianças e até os animais não foram alimentados. Eles se vestiram de saco e pó e de cinza. Se arrependeram, se humilharam perante a presença de Deus. E Deus os poupou. Glórias a Deus. Jonas sobe ao monte e fica olhando para aquela cidade de lá do alto, esperando o fogo consumir todos eles. Mas o fogo não consumiu aquele povo. Aí Deus, o Todo-Poderoso, o Deus transcendente, ele faz uma bolboeira brotar do chão e fazer sombra para Jonas. Jonas se alegra. Oh, glória a Deus, estava tão sufocante aqui. O sol estava queimando aqui minha cabeça. No dia seguinte, Deus dá a ordem a um inseto para cortar aquela bolboeira. E o inseto estava mais obediente do que Jonas. E foi lá, obedeceu, cortou a bolboeira morreu, o sol queimou a careca do Jonas. Aleluia. Glórias a Deus. E Jonas pediu a morte para Deus. Era melhor que eu morresse. E o amor de Deus, nessa conversa entre Jonas e Deus, é tão lindo. É tão de amigo para amigo. Que Jonas, ele fala assim, não era melhor o Senhor me matar? Aí Deus, com muito amor, ele fala assim, você está certo disso? Tem certeza que você está pedindo, que você está certo naquilo que você está falando? Aí Jonas, ele revela, glórias a Deus, no capítulo 4 de Jonas, que ele falou assim, Senhor, antes de sair da minha terra, eu já tinha falado contigo. Eu falei que eu não ia para lá, que eu sabia que o Senhor ia salvar. Aí Deus, com muito amor e com muita paciência, ele fala para Jonas, é plausível esse seu furor? Você teve dó de uma bolboeira que nasceu num dia e morreu no outro. Você não plantou, você não arou a terra, você não colocou a semente. Cresceu no dia, morreu no outro. E você não tem dó de pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Glórias a Deus. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o que está passando, aleluia, na sua vida cotidiana, aonde quer que você passe, onde quer que você esteja, Deus te conhece mais do que você mesmo. Glórias a Deus. Deus dá uma lição a Jonas. Glórias a Deus. E Jonas, creio eu, que Jonas entendeu o que Deus quis, o plano de salvação para Nínive. E o plano de salvação continua. Por isso que o ID ele é uma ordem tão atual quanto antes. Porque parece que o mundo precisa mais de Deus do que aquela época. Porque estão vivendo dias difíceis. Dias de trocas de valores. Pessoas estão trocando o verdadeiro pelo errado e achando normal. Glórias a Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Deus, ele te conhece mais do que você mesmo. Glórias a Deus. Deus está ao seu lado. Deus, ele é poderoso para fazer aquilo que você tem pedido. E se você tem pedido e não tem recebido, a palavra do Senhor nos revela que nós temos pedido mal. Então vamos aprender a pedir coisas boas,
para que o Senhor venha atender, aleluia, as nossas petições. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é Ele que todos nós teremos que prestar contas. Glórias a Deus. Não servimos a Deus por medo. Porque se nós tivéssemos medo de Deus, seria cultural. Então, não seria só nós. O mundo teria medo e iria servir Deus por medo. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós ouvimos uma vez que Deus, Ele salva e que esse mundo está preparado para o fogo, pois Deus castigará aqueles que não reconheceram a Jesus. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça. Não se sabe quanto tempo vai durar esse tempo da graça. Mas devemos, durante esse tempo, falar do amor de Cristo. Falar do amor de Deus. Não para dizer que você sabe, eu sei a Bíblia de cor e salteado, eu sei falar versículo. Eu mesmo não sei falar nenhum versículo de cor e salteado. A não ser quando Deus, de verdade, Ele me dá o versículo e eu falo o versículo. Mas não é por mim, pelo Espírito Santo do Senhor. Glórias a Deus. Então nós devemos confiar no Deus, que dará a palavra que deve ser falada. Para quê? A intenção é salvar, a intenção é ganhar almas para Cristo. A intenção é esvaziar o inferno e encher o céu. Glórias a Deus.